Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso Método Régua. Essa aula a gente vai continuar a passada, que a gente conversou sobre a régua em si, né? Então, o desenvolvimento por idade. Na aula anterior a gente falou do 0 aos 3 anos, era para eu ter falado mais idades, mas eu me empolguei, e do 0 aos 3 anos ficou longo. E para a gente não ficar com uma aula muito longa, eu resolvi, né, fazer umas aulas menores para vocês conseguirem assistir com mais calma. Eu acho que fica melhor assim. Inclusive, queria que vocês escrevessem aqui nos comentários como que vocês preferem as aulas. Se vocês preferem umas mais longas, eu prefiro. Algumas pessoas preferem várias mais curtas, só para a gente ir ajustando aí, fazendo a melhor forma possível para vocês, porque afinal de contas esse curso é de vocês. Então, escrevam aqui como que vocês preferem. E também voltem lá na aula de 0 a 3 anos e escrevam as dúvidas, se é que elas existiram, né, para a gente conseguir, para eu conseguir ir respondendo para vocês essas dúvidas, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre crianças de 4 a 6 anos, tá? Lembrando que isso, obviamente, é uma estimativa um pouco, assim, a gente não pode levar em consideração totalmente, 100%, porque às vezes tem algumas crianças, não tem nenhum um atraso do desenvolvimento, algum problema de saúde, um transtorno, nem nada. Mas às vezes elas têm um desenvolvimento um pouquinho mais compatível com 3 anos, embora tenha 4, ou o inverso, uma criança de 3 tem um desenvolvimento mais compatível com uma de 4, então assim, obviamente isso não é categórico, né, mas é pra gente ter uma ideia, porque eu também sou mãe e sei como é que a gente fica na dúvida, nossa, mas será que é normal ele tá fazendo isso? Nossa, mas o filho da vizinha faz isso aqui, o meu ainda não, será que o meu tá atrasado? Enfim, então é pra gente ter uma ideia geral, mas obviamente aí vocês vão adaptando, afinal de contas estamos falando de pessoas, não, né, não é não são de coisas, então não é tão matemático assim a coisa, tá? Então, primeira coisa, eu vou falar dos comportamentos esperados para as crianças de 4 a 6 anos. Primeiro comportamento esperado é que ele comece a interagir mais com outras crianças, né? Elas tendem a interagir mais e fazer mais amizades. Até então, não dá nem para a gente taxar de uma criança tímida, eu sempre falo uma criança envergonhada. Ser envergonhado é uma característica comum das crianças menores, né? Até então, menos de 3 anos. Aí você pode falar, ai não, o meu, nossa, super desenvolto, desde bebezinho, ele já vai com todo mundo e tal. Ok, isso é possível, não é patológico, mas não é o mais comum, o mais prevalente, né? O mais prevalente são as crianças serem bem apegadas aos pais, estranharem um pouco as pessoas que eles não têm tanto convívio assim, né? Esse é o esperado. E a partir de 4 anos a gente espera que as crianças vençam um pouquinho mais esse envergonhamento e comecem a interagir mais com as crianças, tá? Não é necessariamente com os adultos, porque algumas mães falam, ai, Paulo, meu filho não cumprimenta ninguém, eu chego numa festa de família, ele não quer falar com ninguém, eu não sei se é falta de educação, se eu insisto, ou se é assim mesmo e tá tudo bem, eu não sei como funciona. Então, assim, é esperado que eles interajam melhor com as crianças, então você vai notar que claro, à medida de que isso for estimulado, né? Então, quanto mais ele enfrentar essas situações de parquinho, por exemplo, com outras crianças e tal, isso vai se tornando mais, ele vai ganhando essa habilidade de conseguir interagir com mais calma, mas ainda não é esperado que ele tenha uma super interação maravilhosa com adultos, principalmente que não é do convívio frequente dele, tá? Então, não tem nada demais, não precisa se preocupar se o seu filho ainda não interage, chega uma amiga na tua casa, ele não conversa com a tua amiga direito e tal. Ok, a gente precisa ensinar para uma questão de educação, mas isso ainda não faz parte da natureza deles. A gente precisa, de fato, treinar, né, essa habilidade. Se ele ainda não conseguir, tudo bem, não indica uma doença, um transtorno, nem nada disso, não precisa se preocupar até então, tá? Então, o nosso papel aqui, depois eu vou falar como reagir com esses comportamentos, vou me segurar para falar só isso por enquanto. A segunda coisa esperada é ter mais independência. Então, as crianças nessa faixa etária, eles querem fazer mais coisas sozinhas. Eu sempre estimulo isso, né? O pessoal que está lá no meu Instagram sabe disso. Eu sempre estimulo muito, eu sempre posto um memezinho que tem da Montessori. Montessori é uma médica, psiquiatra, inclusive, pedagoga, ou seja, assim, tudo que eu acho maravilhoso. Vocês sabem que eu tenho muitas coisas críticas a respeito do trabalho dela, né, principalmente de uma forma muito, como é que a gente pode falar? A criança tem muito protagonismo, né? Ela inclusive fala isso, a criança como um protagonista da educação. Uma criança não pode ser protagonista da sua própria educação, porque ela ainda não tem capacidade técnica, não tem capacidade emocional, capacidade intelectual, nada de mandar em alguma coisa, né? De tomar decisões
por ela mesma. Então, acho que dá muito protagonismo para a criança e não é que daí a gente tira, né, quer ser autoritária, não é isso. É porque a gente vai estar sendo negligente. Né? Igual você dá um doente para uma pessoa do primeiro ano de medicina operar. Né? Ele não tem capacidade ainda para fazer isso. Então, é mais ou menos nessa linha. Porém, é um gênio, né? A mulher é um gênio. Ela foi a primeira pessoa que começou a dizer, começou a ter um olhar diferente para a criança e despertou isso, né, numa sociedade toda. Enfim, ela tem vários méritos. E eu sempre posto esse meme que ela fala assim, aquele memezinho assim, deixa a criança se virar sozinha, porra. Aí alguém fala assim, mas Montessori, a gente não pode escrever isso. Daí escreve todo bonitinho, sabe? Qualquer interferência durante o desenvolvimento pode ser prejudicial no processo de aprendizado, aí tem todo um floreamento. Mas no fundo é isso. Então não interfere, deixa a criança fazer. Aqui eu quero falar uma coisa extremamente importante, né? Vou até passar para cá, é muito importante. Vai demorar mais, a criança vai demorar mais para fazer do que qualquer outra pessoa, não tenha dúvida. Não vai ficar tão bem feito, né? Então a cama que ela arrumar não vai ficar perfeita. Mas deixa eu te contar uma coisa. A cama que ela arrumar só vai ficar perfeita se ela ficar arrumando e treinando. Ou você acha que a primeira cama que você arrumou ficou maravilhosa? Claro que não. Então, às vezes a maioria das vezes que interfere é por pressa. É porque a gente quer fazer logo, porque a gente não tem paciência para ver uma pessoa meia hora arrumando uma cama. A gente não tem paciência para ver uma criança em 1 hora para comer sozinha. Para servir sozinha, comer sozinha, pelo amor de Deus, gente, 4 a 6 anos era esperado que ela estivesse super comendo sozinha. Mas enfim, fazendo outras atividades, lavando uma louça, por exemplo, eu vou deixar aqui embaixo uma tabela de coisas que uma criança de 4 a 6 anos pode fazer, da Montessori também, como sugestão. Mas então assim, gente, se programem, a gente tá atrapalhando o desenvolvimento do nosso filho se a gente ficar fazendo as coisas por ele, principalmente por pressa, ou porque não é 100% nosso, quem é responsável por administrar o tempo somos nós, né? A criança não tem noção de que horas que ela tem que acordar para dar tempo dela estar saindo de casa, sei lá, 7 horas, de que horas que ela tem que tomar banho para poder estar pronto tal hora, enfim, ela não tem essa noção. Então, essa administração do tempo é nossa. Então, a gente precisa embutir aí nesse tempo esse período que a criança demora para fazer essas atividades que eu estou dizendo. Então, é muito importante isso. Pensa assim, e também a gente ter paciência para que não faça tão bem feito e a gente chamar e ensinar, e falar, e mostrar o que está errado. Então, ela vai fazer a cama, né? Aí você vai lá e o travesseiro ficou ao contrário. Você vai lá e arruma o travesseiro ao contrário. Isso não é legal, porque ela não vai aprender. A gente precisa ir ensinando, né? Então, você chama ela, fala, filha, ficou ótimo. Não desmotiva, sempre primeiro um elogio, né? Filho, ficou ótimo, muito, muito bom. Parabéns pelo seu empenho, pelo seu capricho. Você é muito caprichoso, excelente. Mas deixa eu só te ajudar para ficar ainda melhor. Olha aqui, ó, tá vendo que esse lado do travesseiro, não sei o que, enfim, você ensina, tá? Então, não tire a oportunidade do seu filho de fazer as coisas sozinhos para que ele aprenda, tá? Por favor, isso é muito importante mesmo. A gente não tá só fazendo ele deixar de arrumar a cama, a gente tá atrapalhando o desenvolvimento, tá? Então é isso, ele quer começar a tomar banho, começar a se vestir sozinho, isso é um ganho para ele, não é uma função, é um ganho para ele. É a mesma coisa que a gente conseguir fazer algo que a gente se propôs, aquela alegria que a gente fica, sei lá, qualquer coisa, ler um livro, ganhar X reais por mês, terminar uma corrida que a gente se propôs, fazer uma dieta e emagrecer, qualquer coisa que a gente se propõe. Então a criança tem esse mesmo bem-estar e é desejável que ela tenha esse bem-estar com coisas boas. Entendeu? Porque senão o que acontece? A gente não deixa a criança arrumar a cama porque tá com pressa, porque ela não faz direito, não faz bem feito, não sei o quê. Ela vai ter prazer com o quê? Fazendo bagunça, fazendo mal feito, pulando da janela, né? Enfim, ela só vai ter prazer com isso. Isso não é desejável. É desejável que ela tenha prazer com coisas, com deveres, com coisas que ela realmente precisa fazer, com coisas boas. Então, com atividades tipo essa, né? Que é o servir. Com, sei lá, doar brinquedo, ir lá num lugar, né, fazer essa doação. Então, com coisas boas, a gente tem que ensinar nosso filho a sentir prazer com essas coisas e não só com mal feito, tá? Então, importantíssimo. Desenvolver habilidades motoras. Então, é esperado que a criança de 4 a 6 anos comece a ter mais essas habilidades motoras, né? Correr, pular, desenhar, escrever. Esses 4, correr, pular, desenhar e escrever. São vários, mas principalmente esses 4. E aqui eu já vou puxar um gancho do quê? Das telas, gente. Que vocês sabem que eu advogo
super contra as telas, né? Advogam a favor da retirada das telas ou da não introdução das telas. Ah, mas ele já tem 4 anos e tal. Gente, quanto mais tarde vocês deixarem, melhor ainda. Os meus têm 5, eles não assistem. Acho que ele deve ter assistido 2 filmes na vida inteira na cada avó. Né? E só estou sinalizando aqui para dizer que é possível, dá para fazer isso. É que talvez a gente não cogite, porque a televisão está tanto na nossa rotina ali que a gente não cogite, mas é possível. Então, eu advogo porque se pensa assim, mas ele só fica meia hora. Você já imaginou, meia hora é muito tempo, tá, gente? É muito tempo. É que a gente está com uma noção de tempo totalmente distorcida atualmente. Então, você já imaginou se essa meia hora ele fizesse uma atividade física em ar livre todos os dias, vai somando aí o tanto que é. É a mesma coisa que a gente é sedentário, exemplo, e aí a gente começa a fazer atividade física meia hora todos os dias. Vai fazer uma bela de uma diferença. Imagina a criança, que a gente não está em desenvolvimento, a gente já está todo informado, a gente pode ganhar um pouquinho mais de massa, um pouquinho mais de gordura, dependendo dos nossos hábitos de vida, mas pronto, é isso, a gente tem uma capacidade limitada ali disso tudo. Então a criança, ela está em desenvolvimento. Se ela tem uma genética, por exemplo, para ser magrinho, para ter uma massa muscular pequena, ser magricelinho, e a gente estimular isso agora, é possível isso se modificar. Eu gosto muito daquela frase que genética não é determinante, assim, não é um destino, genética não é destino, é isso. Então, se eu tenho genética para ser gordinho, não é que o meu destino é ser gordinho, é que eu tenho uma facilidade maior para ser gordinho, mas eu posso não ser. Então é a mesma coisa, se a gente desenvolver essa parte física agora, a gente muda a densidade óssea, a massa muscular, não estou brincando, então isso faz muita diferença. Então imagina meia hora por dia, ao invés de ficar sentado assistindo uns desenhos toscos, que gente, de vez em quando eu vejo alguém assistindo um desenho, eu falo, não acredito, gente, que isso está acontecendo. E os pais ainda acham que estão abafando, porque o desenho é educativo, porque está ensinando as cores em inglês. Gente, pelo amor de Deus, está infantilizando a criança. Mas enfim, só para dizer que ele só vai ter essas habilidades aqui de correr, pular, desenhar, escrever, se ele treinar. Então a gente perde meia hora de treino por dia. Então deixa o ser humano subir árvore, pular cone, andar de bicicleta, cair, dimensione para ele essas quedas. Então vai cair da primeira vez, não sei como é que é o filho aí, mas vai cair, vai chorar, filho, é só caiu. O ciclista é assim mesmo, a vida de atleta é assim, não sei o quê, dá uma estimulada. Deixa eu ver, não foi nada, é assim mesmo e tal. Dimensiona, uma coisa grave, fala, não, realmente, filho, realmente esse foi, né, vamos para casa, vamos ver, vamos, né, chamar teu pai para ver isso, é que eu sempre falo isso, porque o pai lá em casa que é responsável pela parte de saúde, de traumas em geral. Desenhar, então estimula a criança, desenhar, pintar, escrever, obviamente. Para a gente não se perder, tenta separar momentos do dia. Então, com a rotina, né? Então, exemplo, vai para a escola de manhã, aí almoça, aí faz a tarefa. Aí dorme à tarde, né? Não sei se o filho aí de vocês dorme ainda, né? Esse aqui que eu tô falando dessa idade, 4 a 6 anos. Dorme à tarde, acorda, a gente faz mais um pouquinho a gente toma o lanche e vai pra rua. Aí brinca, pula, anda de bicicleta, interage com os vizinhos no parquinho e tal. Aí volta, toma um banho, pinta um desenho, exemplo, né? Janta e dorme. Então a gente, né, pra gente tentar puxar todas essas habilidades. E lembrando, é correr, pular, desenhar e escrever. Então a gente tem que ficar com isso na cabeça para tentar estimular. Então se a criança tem hábito só de andar de bicicleta, filho, vamos largar a bicicleta hoje, vamos correndo? Vamos tentar pular essa amarelinha para a gente estimular, porque isso estimula outra área do cérebro. A gente está falando da parte motora, mas a parte motora é neurológica. É a parte neurológica que manda o comando para mexer, né? Se eu estou aqui, né, eu quero mexer o dedinho. O dedinho não sabe que tem que mexer, é um comando neurológico para que ele mexa, né? Tanto que as lesões neurológicas causam paralisia, enfim. Eu estava vendo até um estudo e colocaram a mão da pessoa que estava sendo estudada para trás e uma mão fake aqui. Ele sabia que a mão era fake, mas ele sentia como se aquilo fosse na mão dele. Então, fazia alguma coisa que ele começou a sentir, colocava um martelo aqui, ele assustava com a outra mão, enfim. Comprovando de que realmente a gente é neurológico essa parte. Então, assim, é importante, real, tá? Ter maior capacidade de atenção e concentração. Então, essas crianças com 4 a 6 anos, elas começam a conseguir sustentar a atenção por um tempo mais prolongado, que é uma coisa que vocês sempre me falam no Instagram também.
Ah, Paulo, eu fui ler para o meu filho, ele tem, sei lá, 2 anos. Nossa, ele leu, ele escutou 2 palavras, já levantou e foi brincar, ele não para quieto. É assim mesmo, a gente não pode continuar nosso comportamento baseado nisso ou não. Então, continua lendo, que é isso, ele vai treinando essa atenção sustentada, né? Que é ficar atento. A gente, nas férias, por exemplo, que não estuda, não lê, não faz nada, quando volta, a gente tem uma dificuldade, de novo, de treinar a nossa atenção para que ela seja sustentada. Lembra em escola, por exemplo? Não é, os primeiros dias parecem mais difíceis, você fala, nossa, perdi a mão, parece que não sei mais nem escrever, enfim. Quando a gente começa a trabalhar, parece que eu esqueci até a senha do sistema, do computador, eu lembro que acontecia isso. Então, com a criança é algo semelhante, né? A gente precisa ir treinando essa habilidade de concentração, de atenção sustentada. É isso, e concentrar melhor nas tarefas. Como é que vocês vão perceber isso e qual que é a nossa parte, né, de treinando? Isso que eu ia falar como que a gente reage depois, mas eu já estou misturando, depois eu só falo o que faltou. A gente pode, através da leitura. Então, você pega um livro e a gente vai lendo, né? Vocês, minhas alunas, eu tenho certeza que lê para os filhos desde que estão gestantes, né? Que a gente sempre fala aqui. Então, vocês vão notar que antes lia um pouco e a criança já levantava. Aí ela consegue ir sustentando por mais tempo, você consegue ler um pouco mais de tempo e você consegue passar para algumas leituras um pouquinho mais complexas, né? Então, o livro de 4 a 6 anos é um salto, assim, o tipo de livro que você pode ler, né? Antes disso, um livro bem mais infantil, aí você consegue ler já uns livros mais complexos. Tem eu não quero falar o nome errado. Tem o Leiturinha, que assim, não indico, e clube de leitores, é alguma coisa assim da minha biblioteca católica, eu acho que vocês vão saber qual que ele manda uns livros bem grandes e complexos, assim, e eles indicam acima de 6 anos, mas sinceramente, com 4 anos, se a criança foi treinada a leitura desde sempre, ela já consegue ler. Meus filhos já leem livro mais grosso do que os que eu leio, real, assim. Só que, obviamente, demora um tempão, vários meses, eu leio todos os dias. Tem que ir parando para explicar, porque ler, meu filho, por vanglória, né? Meu filho leu esse livro inteiro, tem 4 anos de idade, leu esse livro inteiro, Shakespeare. E ele não entendeu nada, né? Só vai alimentar teu orgulho. Demora principalmente por isso, porque tem que ir parando, vendo se eles entenderam. Eu sempre leio junto com um dicionário, indico muito isso. Então, não sabe uma palavra, não defina você mesmo. Pega o dicionário para eles irem tendo essa habilidade de procurar no dicionário o que eles precisarem e também porque a nossa definição nunca é muito boa, né? Obviamente, o dicionário é muito melhor. Então, é importante isso, assim, você ir vendo a capacidade de concentração da criança e você ir aumentando a complexidade dessa leitura, porque aí você vai estar estimulando a criança a ficar mais inteligente e manter a atenção sustentada por mais tempo. O mal do nosso século é justamente esse problema da atenção. A gente tem muita dificuldade de manter a atenção, porque são muitos estímulos. Então, você está aqui no computador, abriu uma outra aba aqui. Você está no celular, chegou uma mensagem. Então, nossa atenção está muito ruim e a gente não rende tão bem, apesar de ter a impressão que, assim, nossa, fiz um monte de coisa, porque enquanto eu fazia não sei o quê, eu liguei para fulano, fui respondendo a mensagem, ouvindo uma aula e tal, mas não é verdade, o nosso rendimento não é o mesmo. A gente até deu o exemplo da louça, né? Se eu estiver lavando louça e ouvindo uma aula, eu consigo, dá para fazer os dois. Mas se eu estiver só lavando a louça, com certeza vai ser muito melhor. Talvez ela fique, eu gaste menos água, né? Eu estiver prestando atenção só nisso. E se eu estiver só assistindo a aula, é bem melhor, porque, né, tá focado, eu vou aprender muito mais. Então, é importante isso, a gente entender que a criança consegue ter mais atenção e se o seu não está conseguindo, vamos treinar. Como? Lendo e aumentando a complexidade dessa leitura, tá? Demonstrar empatia. É esperado que as crianças de 4 a 6 anos, elas consigam muito mais, ter muito mais essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender a emoção do outro, o que ele sente, né? E de demonstrar uma empatia por elas. E aí, isso é um pouco natural, mas a gente também pode ir treinando. De que forma? Hoje está frio, vocês perceberam, né? Na minha cidade é super calor, faz 40 graus aqui, mas hoje está muito frio. Eu escolhi o dia mais frio do ano para vir aqui gravar. E aí, por exemplo, né, uma situação cotidiana. Lembrem disso, gente, sempre é com situação cotidiana. Não adianta pegar um livro, abrir, aí falar sobre empatia. Não funciona, né? A criança não vai aprender dessa forma. Então, um exemplo de hoje, a gente está dirigindo, né? Tô lá e tem um morador de rua, ali na rua. Aí,
comentar sobre isso, né? Falar, nossa, nesse frio, filho, imagina como que ele tá. Que eu indico fazer? Por exemplo, faz uma limpa no armário, deixa umas coisinhas lá no carro. Então, passou por um morador de rua, nossa, olha aqui, tá com frio, é uma mulher, vamos pegar uma roupa aqui minha, né, da mamãe, dar para essa pessoa, de frio. Então, ele vai visualizando isso, vai ficando, você vai treinando a empatia. Não, eu tenho um menino, eu tenho um homem, uma mulher e um filhinho. Então vamos pegar uma de vocês, uma minha, uma do papai. Já fica dentro do carro. Eu sempre faço isso, larga lá no carro e vai dando à medida que for encontrando as pessoas. Então a gente treina, embora seja mais natural deles nessa fase, é mais esperado. E aí também coisas ainda mais cotidianas, como outras crianças. Então, assim, criança caiu, né? Vamos lá ajudar o fulaninho, deve estar doendo. Né? Então ele começa a sentir o outro, porque antes disso não tinha, e não significa que é uma criança má. Tem gente que fala assim, nossa, eu acho que meu filho tem alguma coisa, não sei se ele tem já uma psicopatia, porque ele não consegue entender o outro, minha filhinha nasceu, ele enfia a mão dentro do olho da filhinha. Não é, fica tranquilo, é assim mesmo, ele não consegue, não tem ainda essa capacidade de entender o outro, que o outro ainda sente. Acabou de saber que tem o outro, antes ele achava que era só ele, depois ele achava que ele é mãe dele. Depois ele começou a descobrir que tem outras pessoas ali, quando o pai entrou no campo afetivo dele. Então, assim, tá tudo certo, tá? Agora que ele começa a ter isso mesmo. E aí, como que a gente reage? Eu já falei muita coisa, mas só para complementar. Incentivar a interação social, né? Então é importante a gente incentivar, dar oportunidades para essas crianças, então levar no parquinho, por exemplo, né? E aprender a trabalhar em equipe, deixa as crianças resolverem as tretas delas. Lógico, intervém, né, supervisiona, quando o negócio estiver pegando fogo, intervém um pouquinho, não, peraí, fulaninho, vamos lá, tá. Mas, enfim, em geral, observa, deixa a criança, deixa eles resolverem as tretas deles, normalmente dá certo. Não, mas foi fulano que pegou, não, fui eu, não sei o que, eu vi, eles vão resolvendo. É importante isso. Aí depois você pode comentar. Por isso que não dá para levar no parquinho e ficar no zap, né, gente? Tem que ficar de olho ali, porque, enfim, faz parte do nosso papel. Aí chega em casa e você fala, filho, eu vi aquela hora que o fulano pegou a bola do outro, que você tentou ajudar, não sei o quê. Eu achei legal, sabe o que você poderia ter feito? Ter falado, enfim, incentiva mas deixa a criança. Não fica resolvendo tudo por ela, porque, obviamente, pensa isso, gente, se você fizer tudo por ela, ela não vai ganhar aquela habilidade. Se você resolver todos os transtornos, os conflitos ali para ela, ela não vai aprender a lidar com essa, né? Ela não vai desenvolver essa habilidade. Dê espaço para a independência, então deixa a criança fazer as coisas sozinha, dá autonomia para a criança, né? Uma supervisão, logicamente, né, adequada para as coisas. Está lavando a louça, com vidro, você vai ter que ficar meio em cima, né? O que eu faço bastante é separar as coisas de plástico. Então deixa eles usarem coisas de plástico, eles lavam tudo que é de plástico. Cada um lava o seu. Ah, mas gasta mais água, gasta mais detergente, gasta mais tudo. Mas, gente, fazer o quê, né? Aí a gente economiza em outras áreas, mas isso é importante, tá? Estimula o desenvolvimento motor. Então, os adultos têm que estimular com atividades físicas, jogos, brincadeiras, coisa que envolve equilíbrio, isso eu não falei. Além de correr, pular, pintar, escrever, equilíbrio também é muito importante para a criança, equilíbrio. Então, andar em linha reta, brincar de coisas que envolvam equilíbrio. Oferecer tarefas apropriadas para a idade, então a pessoa, obviamente a criança precisa de tarefa apropriada para o nível. Lá no meu Instagram eu tenho várias indicações de livros por idades, então dá uma olhadinha lá, a gente está falando aqui de leitura, né, de atenção sustentada, dá uma olhadinha lá que tem várias dicas, né, para vocês, talvez precisa mudar de fase de leitura do filho. Ensinar a empatia, então aquilo lá que também a gente já comentou, reconhecer e compreender as emoções das outras pessoas, a gente precisa ajudar a criança a fazer isso. Isso é muito maravilhoso, a criança desenvolver isso. Algumas pessoas que têm distúrbio, elas não têm essa capacidade. Por exemplo, alguns graus de autismo, a gente mostra uma imagem de uma pessoa feliz e uma pessoa triste, ela não sabe reconhecer. Essa pessoa que ela tá o quê? Por exemplo, uma cara de brava, ela não sabe reconhecer. Então, não é uma maldade. Tem gente que fala, parece que é má. Não, não é uma maldade. É uma incapacidade de reconhecimento. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Por exemplo, uma psicopatia. Ele reconhece, mas aquilo não atinge. Ele não sente como aquela pessoa mesmo reconhecendo. Tá triste, mas e daí? O problema é dele. Né? Agora, em crianças autistas, por exemplo, ele não tem a capacidade de percepção, não reconhece. Triste, feliz, bravo, enfim. Então, a gente pode ir ajudando a criança nesse sentido, né? Empatia pelos colegas, isso pode ser feito em jogos, em conversas,
nas historinhas. Então, sempre dá um contexto para as histórias. Isso é bastante importante. Gente, esse foi então nossa aula de 4 a 6 anos. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo. Sempre tento dar bastante exemplo. Acredito que grande parte de vocês, que já são minhas alunas, que seguem, que estudam esses assuntos, enfim, já pratiquem muitas dessas dicas aqui que a gente falou, porém, sempre tem uma ou outra que a gente deixa escapar. Às vezes até pela nossa própria habilidade. Então, eu tenho uma habilidade, a gente tem aquela habilidade intelectual, afetiva e motora, né? Então, eu tenho uma habilidade motora maior. Eu pego todos os meus filhos e brinco muito com eles, mas não leio tanto. Ou então eu tenho uma habilidade intelectual maior. Aí é aquela pessoa que lê bastante, estimula a pintura, a escrita e tal, mas sai menos com o filho para o parquinho, enfim, tem muito a ver com a nossa própria habilidade. Então é importante a gente equilibrar todas essas, por isso que eu venho aqui trazer esses exemplos e incentivo fortemente que vocês olhem cada uma desses pilares e tentem incentivar para que eles fiquem equilibrados, independente do nosso desejo e nossas próprias habilidades. Certo? Muito obrigada, um beijo para vocês e até a próxima aula.